Nesta aula, continuamos desenvolvendo o tema conjuntos, apresentando diagramas de Venn e operações. Iniciamos com a definição do conjunto universo, que é importante para poder definir os diagramas de Venn. Além do mais, nos permite dar uma notação um pouquinho diferente daquela dada para a vez passada para a formulação implícita de conjuntos. Uma vez que introduzimos o tema diagramas de Venn, vamos utilizar para definir as operações e, simultaneamente com as operações, vamos ir introduzindo as propriedades associadas com cada uma das operações. E, por separado, dada a sua importância, damos as identidades básicas. Então, o conceito de conjunto universo vamos iniciar através de um exemplo. O exemplo que consideramos é, pegamos o conjunto D, que já foi introduzido na aula passada, que é o conjunto do X, tal que X pertence ao conjunto dos números naturais e X é maior ou igual que 5. E acrescentamos agora o conjunto A definido da seguinte maneira. É o conjunto do X, tal que X é um número é um número natural, e X ao quadrado é igual a 36. E aparece aqui, então, agora a representação explícita dos conjuntos. Vamos ver, então, agora uma notação um pouquinho diferente. O D podemos escrever como conjunto dos X pertencentes aos naturais, tanto que X é maior ou igual que 5. Vocês veem que eu quase repito o mesmo jeito, da mesma forma o conjunto D. Qual é a diferença? Que eu coloquei mais explicitamente o conjunto dos naturais. Da mesma maneira, eu fiz para o conjunto A. Agora eu coloquei o conjunto A igual ao conjunto do X, pertencentes a N, tal que X ao quadrado é igual a 36. Eu coloquei em evidência o conjunto N. Tanto A como D são subconjuntos do conjunto N. E nesse contexto, o que vemos é que N é um conjunto maior, eles são subconjuntos dele. É nosso conjunto de referência, é o que nós vamos chamar conjunto universo, para esse exemplo. Então, a partir de agora, vamos ver qual é a definição correta de conjunto universo. Então, o conjunto universo, que vamos chamar normalmente U, é aquele que contém todos os conjuntos que estão sendo considerados em um dado contexto. No exemplo anterior, o contexto era de conjuntos nos números naturais. Então, era lógico que o universo era o conjunto dos números naturais. Então, o universo vai depender do conjunto que estamos considerando nesse momento. Essa é a notação que já foi introduzida de maneira particular para o exemplo, e temos então que como vamos ler isso? Vai ser A igual ao conjunto do X, pertencentes ao conjunto universo, tal que X verifica a proposição ou propriedade X. O que eu falei, o jeito de como falamos com palavras, essa notação matemática aparece escrito agora desse jeito. Então, estamos bem identificando o igual, que significa, então, estar constituído, ou é igual mesmo. O conjunto do X, que são elementos do conjunto universo, não sempre precisamos explicitar que é o conjunto universo, está sobreentendido, e tal que X verifica a propriedade P de X. Então, podemos agora sim começar com diagramas de Venn. Qual a importância dos diagramas de Venn? Ele nos fornece uma representação visual dos conjuntos, suas operações e também nas relações, por exemplo, como um conjunto estar contido em outro conjunto. A palavra Venn, na verdade, corresponde a um matemático inglês que foi aquele que fez a introdução da representação planar, ou seja, representar conjuntos no plano, só que não exatamente desse jeito, mas foi realmente que começou com essa ideia. Então, qual é a representação visual? O conjunto universo é geralmente representado por um retângulo.
E os subconjuntos próprios, lembrem-se da aula passada, subconjunto próprio equivale a dizer que está estritamente contido. Ou seja, conjuntos estritamente contidos no conjunto universal são representados por regiões circulares. Às vezes a gente representa simplesmente pelo contorno e outras vezes a gente representa como aqui, ou seja, achurando o conjunto. Então, vemos aí realmente que há estritamente contido nu. Isso que significa subconjunto próprio. Mas, em particular, o conjunto vazio, que não vamos conseguir representar, é um subconjunto. Que outro conjunto importante temos que podemos representar, mas de uma maneira diferente? É o próprio conjunto universo. Ele é um subconjunto dele mesmo. Quando aparece aqui a definição, não falamos simplesmente de subconjuntos, são subconjuntos em geral contidos ou estritamente ou na forma ampla. Então, aparece esse exemplo para ver realmente como vamos visualizando a relação que temos com os conjuntos. Então, nosso conjunto universo vai ser como antes, o conjunto dos números naturais. A é o conjunto dos números naturais que estão compreendidos entre 10 e 100. Ou seja, x tem de ser maior ou igual que 10 e x também, simultaneamente, tem de ser menor ou igual que 100. E temos o conjunto B, que é o conjunto também do x, pertencente ao conjunto dos números naturais, tal que x está compreendido entre 15 e 50. Então, vamos nos detener um pouquinho nos elementos de B. Se eu tenho um elemento de B, um x que está em B, o que acontece com ele? X é maior ou igual que 5. Mas se x é maior ou igual que 5, evidentemente ele é maior que 10, concorda? Evidente. Então, vemos que esse x que está em B, está também verificando uma parte da propriedade de A. Agora, esse mesmo x que está em B também verifica ser menor ou igual que 50. Mas se ele é menor ou igual que 50, evidentemente que ele é menor ou igual que 100. Portanto, ele verifica a propriedade de estar compreendido entre 10 e 100. Portanto, ele é um elemento também de A. Ou seja, todo elemento de B é um elemento de A. E isso que era a definição de B estar contido no conjunto A. Então, nós temos essa representação. O conjunto B é menor, está contido no conjunto A. Então, a partir de agora, vamos apresentar operações e propriedades e vamos representar visualmente, justamente usando os diagramas de Venn. Então, vamos definir as operações básicas, a união, interseção, diferença e complemento. Simultaneamente, vão ir aparecendo as propriedades, algumas mais importantes e outras um pouco menos importantes, mais óbvias, vamos dizer, e que vão aparecer com a palavra observações no lugar de propriedades. Então, começamos com a definição de união. Sejam A e B, dois conjuntos do conjunto universal U. A união de A e B, que denotamos por essa forma, e vamos ler sempre união de A e B, ou bem A união B, é o conjunto formado por todos os elementos que pertencem a A ou que pertencem a B. Então, em princípio, no desenho temos o conjunto A, azul, o conjunto B, e vamos agora escrever matematicamente o que acabamos de falar em palavras. E também vamos agora escrever, fazer a representação do conjunto, porque por enquanto aparece separado o conjunto A e o conjunto B. Agora vamos fazer o conjunto A união B. Para isso, vamos clicar onde fala união. Então, na união, vemos que o conjunto A união B está todo achurado em cor vermelho. E como vamos ler então o nosso conjunto A união B? É um conjunto também de U, do nosso conjunto universal U. É o conjunto do X, que está em U, tal que X pertence ao A ou X pertence a B.
o exemplo, então repetimos a definição para que fique do lado do exemplo, dado que é a primeira vez que estamos falando de união de conjuntos. Então temos o conjunto A, e dado por 1, 2, 3, 4, 5 e 6, B por 5, 6, 7, 8 e 9. Esses conjuntos vamos ir levando sempre para todas as outras operações. Então, queremos saber quanto é A união B. Vemos no desenho a parte comum e a parte não comum do conjunto. Então, vemos que o 5 e o 6 está repetido, ou seja, pertence tanto a um como ao outro. Mas na hora que a gente vai explicitar, não precisamos colocar ele repetido, o colocamos uma única vez. Ele pertence a um conjunto e também ao outro. Isso é importante para a próxima aula, porque na próxima aula vamos falar sobre números de conjuntos. E aí não podemos usar elementos que são iguais. Então, apertando a união, vai aparecer a definição da união e o conjunto união graficamente. Então, vocês veem que eu não repeti o 5 e o 6. Essa vai ser a norma. Sempre que vamos fazer uniões, operações que aparecem como pontos em comum, sempre são colocados uma única vez. Esse agora, então, é todo o nosso conjunto. Bom, podemos ver o seguinte, que, prestemos atenção, temos o conjunto A e temos o conjunto A união B. Está claro no desenho. O conjunto A, a gente que pode dizer que ele está contido na união. E o conjunto B? O conjunto B também está contido na união. Então, essa propriedade não somente é verificada para esse exemplo, é uma propriedade geral. Cada um dos conjuntos sempre está contido na união. Essa é uma propriedade, então, que é importante e é natural ver que se eu tenho um elemento de A, evidentemente ele está na união B, e se eu tenho um elemento de B, ele está em B, e na união B. Aí. Vamos retomar agora esse exemplo, que vai ser importante quando vamos ver interseção. E qual é a particularidade ou a diferença em relação ao outro. Nesse conjunto, vemos que x e y não têm pontos em comum, não têm elementos em comum. Qual vai ser a união deles? Vamos, então, ver a união. Simplesmente pegamos todos os elementos que estão em x e acrescentamos os elementos que estão em y. Então, temos esse conjunto x, y, z, w e v. Outro exemplo que também vamos retomar ao longo das operações é o conjunto das pessoas, esse é o nosso conjunto universo, onde Z vai representar o conjunto das pessoas que têm altura maior ou igual que 1,75 e W é o conjunto das pessoas que têm altura maior ou igual que 1,90. Então, novamente, temos uma relação entre esses dois conjuntos, entre W e Z. Se eu tenho uma pessoa que está em W, que pertence a W, que significa que a sua altura é maior que 1,90, portanto é maior que 1,75 e, portanto, pertence também ao conjunto Z. Então, como antes, temos que W está contido em Z. E nesse caso particular, onde eu tenho um conjunto contido no outro, como é a união deles? Ou seja, podemos pensar um pouco e praticamente acho que você já tem a resposta. A resposta é, diretamente, será o conjunto maior, porque ele contém todos os elementos que estão em W. Passamos, então, agora a essa propriedade. O que acabamos de dizer é que se eu tenho A contido em B, então a união de A, união B, vai ser igual a B, que é o conjunto maior. Mas o interessante é que também vale a relação contrária. Ou seja, que se eu tenho A igual B, A união B igual a B, também isso vai implicar que A deve estar contida em B. Por quê? Porque nós acabamos de ver que cada um dos conjuntos está contido na união. Então, A em particular está contido na união de A união B, que é exatamente igual a B.
Como representamos essas duas implicações? Podemos fazer em uma única implicação. Então, escrevemos dessa maneira. A está contido em B, se e somente se A união B é igual a B. Na aula passada não falamos de equivalente, mas matemático é falar justamente de se e somente se. Significa que se temos um, é equivalente ao outro. Sempre que aparece um, a gente pode substituir pelo outro. Essa seria a ideia. E falamos observações, são quando são coisas evidentes, mais simples. Então, temos sempre há um conjunto de um certo conjunto universo e que sempre vamos ter qualquer que seja o A, quando vamos fazer A união, ele mesmo que vai dar. Não estou acrescentando nenhum elemento novo, certo? Se eu vou fazer A união no conjunto vazio, estou acrescentando um elemento novo? Também não estou acrescentando. Portanto, também vai ser igual a A. Agora, então, vamos passar a definir interseção. Então, novamente, tomamos dois subconjuntos A e B do conjunto universo e a interseção de A e B, que denotamos dessa maneira, a gente fala a interseção B ou bem a interseção de A e B, de maneira indistinta, é o conjunto formado por todos os elementos que pertencem ao conjunto A e que também pertencem ao conjunto B. Então, novamente, temos aqui o desenho do conjunto A e do conjunto B. Vamos escrever matematicamente quem é o conjunto interseção e também vai aparecer ele de maneira visual quando a gente apertar o botão que diz interseção. Aí, então, aparece visualmente achurado o conjunto A interseção B e também temos a forma matemática de escrever a interseção. É o conjunto do X, que está no conjunto universo, tal que X pertence a A e X pertence a B. Retomamos, então, o exemplo dado para a união. E agora, então, vamos representar a interseção, ou seja, os pontos de A e de B que são comuns. A gente já está observando quais são os pontos comuns. Então, os elementos comuns são o 5 e o 6. E aparece rachurado também o 5 e o 6. Vamos ver, então, aqui a seguinte ideia. Qual é? A interseção em relação ao conjunto A. Então, temos uma relação novamente de contenção. Agora posso dizer que a interseção B está contida em A. Agora faço a mesma ideia em relação a B. Vemos que o conjunto rachurado é uma parte do conjunto B, ou seja, a interseção B está contido em B. Então, temos de fato a propriedade geral, que não somente vale para esse conjunto, que sempre a interseção de dois conjuntos, a interseção B está contida em cada um dos seus elementos. A interseção B está contida em A e a interseção B está contida também em B. Passamos então a outro exemplo. Aqui então vamos fazer novamente a interseção, mas você já pode ir pensando o que acontece. Esses dois conjuntos têm algum elemento em comum? Não. Então qual vai ser a resposta? Vão pensando e aqui temos a resposta. A resposta é que não tem nenhum elemento em comum e isso equivale a dizer que o conjunto, a interseção B é o conjunto vazio. E cada vez que isso aconteça, vamos dizer que X e Y são disjuntos. Está automaticamente entendido, X e Y são disjuntos quando não tem elementos em comum, ou seja, quando sua interseção é igual a vazio. Passamos então agora para o outro exemplo. Novamente temos essa inclusão e vamos ver então como essa inclusão está gerando também uma propriedade na relação à interseção. Agora eu tenho o W novamente comante contido em Z. O que acontece? Vemos o desenho. Todo elemento de W está contido em Z.
E nós, quando estamos procurando interseção, estamos procurando o quê? Os elementos comuns aos dois conjuntos. Portanto, quando vamos fazer V interseção W, vocês já vão pensando que vai ser diretamente o W, o conjunto que está contido. Novamente temos a propriedade em relação à inclusão. A está contido em B, se e somente se a interseção B é igual a A. Ou seja, novamente tem a dupla implicação. A contido em B implica que a interseção vai ser o próprio A, o conjunto menor. E se eu tenho que a interseção B vai ser A, é porque A é o conjunto que está contido em B. As associações sempre estamos fazendo coerente em todas as operações, que acontece quando estamos trabalhando em particular com o A e com o conjunto vazio. Então, quando faço A interseção A, então todos os conjuntos, todos os elementos são iguais. Então, portanto, A interseção A é igual a A. Quando eu faço A interseção conjunto vazio, o que acontece? O conjunto vazio não tem elementos. Portanto, qual vai ser a resposta? É o conjunto vazio. Agora, então, estamos em condições de passar para a próxima operação, que é a operação de diferença. Então, sejam A e B, subconjuntos do conjunto universo 1, a diferença entre A e B, que denotamos dessa maneira como A menos B, é o conjunto formado por todos os elementos que estão em A, mas não estão em B. Então, novamente, partimos de nossos desenhos gráficos, na representação de B. Eu tenho o conjunto A, o conjunto B, e agora, então, vamos ver o que significa A menos B. Que parte desse conjunto é A menos B? São os elementos de A que não estão em B, certo? Então, temos que A menos B está representado pelo conjunto achurado. E, simultaneamente, damos a forma matemática de escrever A menos B. É o conjunto de X que pertence a U, tal que X pertence a A e X não pertence a B. Então, assim como definimos A menos B, também podemos definir B menos A, que vai ser o conjunto do X, que está no conjunto universo, tal que X pertence a B e X não pertence a A. Como a diferença entre números, aqui acontece a mesma coisa. A menos B é um conjunto diferente de B menos A. Então, vamos fazer os dois casos para esse exemplo. Temos A e B. Então, o que temos de pensar? Vamos pensando vocês. Quem vai ser A menos B? Vai ser os elementos que estão em A e que não estão em B. Portanto, qual vai ser a resposta? A resposta vai ser 1, 2, 3 e 4. O 5 e o 6 não podem pertencer a A menos B, porque o 5 e o 6 também estão em B. Agora fazemos a mesma coisa com o B. Vamos pegar então os elementos de B e que não estão em A. Estão pensando um pouquinho antes de eu dar a resposta? Ok, então qual vai ser a resposta? São 7, 8 e 9. Agora prestemos atenção a esses dois conjuntos. No início, o A menos B. Olhemos o A menos B e olhemos o conjunto A. O que acontece? Temos algum tipo de relação entre eles? Pois é, temos que A menos B está contido em A. A mesma situação vai acontecer com o B menos A. B menos A está contido no conjunto B. Isso que estamos verificando graficamente realmente corresponde a uma propriedade. Então, temos essa propriedade, que A menos B sempre está contido em A. E B menos A sempre vai estar contido em B. Nesse exemplo, que é aquele dos conjuntos disjuntos, que podemos ver? Temos X menos Y. É Y menos X. Pensem um pouquinho o que vai dar, porque todo elemento de X não está em Y, porque são disjuntos. Então, qual vai ser a resposta? Da mesma maneira, pensem Y menos X, porque todo elemento de Y não está em X, são disjuntos. Aparece qual?
Então, vemos que realmente, quando fazemos x menos y, dá o próprio x, e y menos x dá o próprio y. É o caso onde a propriedade se verifica o igual. Prestem atenção que eu tenho a menos b contido em a, contido ou igual, ou seja, na contenção ampla. Então, é o caso em que se verifica a igualdade em ambos os casos. Passamos a esse seguinte exemplo, onde, novamente, que temos o W que está contido em Z. O que vai significar Z menos W? É esse conjunto, certo? Mas agora, vamos fazer o contrário. W menos Z. Façam vocês, pensem um pouco o que vai dar. Todo elemento de W tem de ser todo elemento de W que não está em Z. Mas qual a particularidade? Que todo elemento de W, na verdade, está em Z. Então, qual vai ser a solução? A solução é o conjunto vazio. A propriedade, então, que é importante, relacionado com justamente a contenção que vimos no exemplo anterior, é A está contido em B. Quando falo contido, estou me falando contido estritamente ou igual, certo? Então, A está contido em B se e somente se A menos B é igual a vazio. Na verdade, no exemplo, a gente viu o sentido de uma implicação. Que fizemos ênfase em que eu tinha A contido em B. E aí, então, deduzimos que A menos B é igual a vazio. Mas a outra implicação também é válida. Só que a prova é um pouco mais complexa, porque se precisa o tipo de raciocínio usando o absurdo. Ou seja, vamos supor que A menos B é igual a vazio, mas que não é verdade que A esteja contido em B. O que significa que A não está contido em B? Significa que tem um elemento em A que não está em B, certo? Mas se tem um elemento em A que não está em B, quando eu vou fazer a diferença, que significa? Que esse elemento tem de estar no conjunto, mas o meu conjunto é vazio. Então, eu tenho um absurdo. Quando a gente chega a um absurdo, é porque a conclusão que nós estamos supondo é falsa. Ou seja, é verdade A contido em B. Certo? Agora vem nas observações. Sempre estou considerando subconjuntos do conjunto universal, qualquer que seja ele, sempre vamos ter que quando vamos fazer A menos A, vai ser o conjunto vazio. A, estou eliminando todos os elementos dele, então é o conjunto vazio. Se faço A menos o conjunto vazio, eu não estou eliminando nenhum elemento, porque o conjunto vazio não tem elementos. Então, A menos o conjunto vazio é igual a A. Vemos que nessa operação de complemento é fundamental o conjunto universo. Ele aparece aqui explicitamente. Então, vamos definir ele da seguinte maneira, seja então um conjunto universo U e um conjunto A contido em U. O complemento de A, que denotamos por A complemento, dessa maneira com a barrinha, tem outras notações em outros livros, mas nós achamos que essa era a notação mais simples. É o conjunto formado por todos os elementos de U que não estão em A. Isto é, quem vai ser então o complemento de A? São os elementos de U que não estão em A, mas isso corresponde à definição justamente de U menos A. Então, aparece aqui nosso conjunto A, o conjunto universo, e em função, então, do que eu falei, qual vai ser a expressão matemática do conjunto complemento e como vai aparecer o complemento nesse desenho. É o conjunto do X, então, que está em U, mas que não está em A. Então, o conjunto rachurado é justamente a diferença de U menos A, ou seja, o complemento de A. Passamos, então, aos exemplos. Tomamos aqui o conjunto, então, como conjunto universal, o conjunto dos números naturais. Há o conjunto dos x que está em N, tal que x é menor ou igual que 50. E quem vai ser o complemento? O complemento são os x que são naturais maiores que
50. Mais um exemplo. Temos agora o conjunto dos números inteiros, aí agora o nosso conjunto universal. Há o conjunto do x, então, que são números inteiros, tal que x é maior que 2. Explicitamente, que vai ser 3, 4, 5 e segue a enumeração. Quem é seu complemento? Seu complemento vai ser o conjunto dos números que são inteiros menores ou iguais que 2. Então, comecei com o 2, segue 1, não importa a ordem em que eu coloco, se lembra, na ordem nunca interessa. Achei que essa era a melhor maneira de dispor, então 2, 1, 0 e todos os números seguem todos os números negativos. Agora vamos ver o seguinte exemplo. Vamos ver a mudança que teve entre 2 e 3. Se a gente olhar diretamente, já não tenho mais o conjunto universo os inteiros. Eu troquei ele pelos naturais. O que acontece com o nosso conjunto A? É o conjunto agora não é o universo dos naturais, tal que x é maior que 2. A proposição x maior que 2 é a mesma. O conjunto, que é 3, 4 e 5. Ou seja, eu voltei a chamar ele A porque é exatamente o A do próprio exercício anterior, do exercício 2. São iguais, não são diferentes, por mais que estou considerando em conjuntos dentro de um universo diferente. E essa é a importância, que como estou considerando dentro de um universo diferente, o complemento vai ser diferente, porque agora o complemento não está mais referido a V, está referido a quem? Ao conjunto N. Então, tem a mesma proposição de ser x menor ou igual que 2, mas agora que elemento vai ser? Vai ser o 1 e o 2. Então, o complemento em relação aos naturais é diferente do complemento em relação aos inteiros. Então, vemos realmente que não importa somente a proposição, o conjunto pode ser o mesmo, mas o complemento vai ser diferente dependendo de quem vai ser o conjunto universo. Temos as seguintes observações a fazer. A menos B é igual a interseção complemento de B. De fato, se A menos B, que significa que eu tenho um elemento que está em A e que não está em B. Mas se não está em B, significa que está no complemento de B. Está em A e está no complemento de B, significa que está onde? É na interseção complemento de B. Analogamente, temos que B menos A é igual a B interseção complemento de A. Quando vamos trabalhar com A, união, o complemento de A, que estamos pegando os elementos de A e todos os que não estão em A, mas que estão no conjunto universo. Então, estou trabalhando com quem? A união, o complemento de A é o conjunto universo. Agora, se nós pegamos A, interseção, o complemento de A, que significa os elementos que estão em A e que não estão no complemento. Portanto, temos o conjunto vazio. Agora vamos pegar os dois conjuntos especiais, o próprio conjunto universo U e ver qual é o complemento. Se é o próprio conjunto U e estou fazendo o complemento em relação a ele mesmo, quando eu vou fazer o complemento vai dar o conjunto vazio. E quando estou com o conjunto vazio, o complemento vai ser todo o conjunto universo. Aparece então agora, fomos dando propriedades, mas agora essas são fundamentais. Vão relacionar de alguma maneira todas as operações. Então começamos com a mais simples. A mais simples são a comutatividade. Ou seja, não importa a ordem com que eu estou fazendo a união ou a interseção dos conjuntos. A união B é igual a B união A. Porque você lembra que eu falei, quando eu coloco, eu enumero um conjunto, não importa a ordem com que coloco. Eu vou dizer que um conjunto é igual a outro quando todo elemento de um está no outro e vice-versa. Então, não estou falando de ordem, nesse caso. Então, por isso que vale a comutatividade. A mesma situação acontece com quem? Com a interseção. A interseção B é igual a B interseção A. Bom, então vamos acrescentar agora outra propriedade, que é a associatividade. A associatividade também temos em relação à união e também temos em relação à interseção. Dá o mesmo, então, fazer a união dos dois primeiros conjuntos e depois unir com o C, que fazer a união de os últimos dois conjuntos e unir a A. Portanto,
Como todos eles são equivalentes, a gente sempre passa a escrever eles como qual? Como sem parênteses, A união B. Estamos entendendo que a gente está fazendo de um ou de outra forma, dependendo como convém naquele momento que estamos trabalhando com eles. Analogamente, acontece com a interseção. Eu tenho, então, que se eu posso fazer primeiro a interseção B e depois fazer interseção com C, vai ser exatamente o mesmo que se eu fazer primeiro B interseção C e depois com o A. E por isso, então, também a notação que corresponde é sem parênteses. Agora, então, o que eu gostaria que você fizessem seria que peguem os diagramas de Venn e façam um lado da igualdade, outro lado da igualdade e ver que dão diagramas iguais. É o que nós vamos fazer a partir de agora com as próximas propriedades, que são um pouco mais complexas. Temos a distributividade. Temos, na verdade, duas distributividades. Essa é a primeira. Essa, vamos falar assim, é a distributividade da união respeito à interseção. E associem com a associatividade do produto em relação à soma de números. Seria uma coisa equivalente, mas agora trabalhando com união e interseção. Então, quando eu tenho a união, a interseção de B e C, isso vai ser igual à interseção de dois conjuntos, como estão formados. A união B e o outro conjunto é a união C. Então, o que vamos fazer é dar a representação visual, ou seja, vamos usar o diagrama de Venn. Vamos pegar a primeira igualdade, representar ela, ver qual é o conjunto que vai significar a união, a interseção de B e C, e vamos depois fazer a mesma coisa com a segunda igualdade e vamos mostrar que são iguais. Não estamos fazendo uma prova, estamos simplesmente visualizando, isso nos ajuda. Uma prova é uma coisa mais formal, onde eu tenho que pegar um elemento de um, ver que está no outro e vice-versa, como vamos fazer mais na frente. Então, vamos voltar ao nosso caso e vamos então, primeiro de tudo, tentar encontrar a representação gráfica da primeira parte dessa igualdade, ou seja, a união, a interseção de B e C. Então, vemos onde está o A, já intersecamos B e C, os dois desenhos que temos, fazemos a união e resulta então o desenho correspondente, que está achurado. Agora, então, vamos fazer a mesma coisa com o segundo membro da igualdade. Então, o que temos de fazer? Primeiro temos de fazer a união B, depois temos de fazer a união C e depois fazemos a interseção. Então, aqui temos o desenho da união B, temos o desenho correspondente da união C e fazemos a interseção dos dois e vemos qual é o desenho que resultou e vemos que são iguais. Então, temos uma representação, vamos dizer, visual dessa igualdade. Agora temos a outra propriedade distributiva trocando a união pela interseção e vice-versa. Então temos que a interseção, a união de B e C vai ser igual à união de que conjuntos? Dos conjuntos a interseção B e a interseção C. Novamente, então, vamos representar graficamente a primeira parte da igualdade, depois a segunda parte da igualdade e ver que tem o mesmo representação gráfica. Então, começamos com a primeira parte, temos o conjunto A, fazemos a união de B e C e fazemos a interseção de A junto com o outro conjunto. E temos então esse conjunto achurado e a resultante. Vamos fazer agora a mesma coisa com o segundo membro dessa igualdade. Temos de fazer o quê? Preparar primeiro que é a interseção B e que é a interseção C. Então, o primeiro desenho temos aí indicado que é a interseção B, no segundo a interseção C, e agora fazemos a união desses dois conjuntos e vemos qual é o resultante e vemos que realmente são iguais. Provei alguma coisa? Prestemos atenção, eu não provei nada. Formalmente eu deveria mostrar, pegar um elemento de um e ver que está no outro e vice-versa. Mas isso nos ajuda, essa visualização, de ver que realmente são os mesmos conjuntos.
Outras identidades que são importantes são as leis de Morgan. Então, vemos a primeira, que é a 7. Ela nos diz o seguinte: estou pegando o complemento da união de A e B. Isso é igual agora a quem? A interseção do complemento de A e do complemento de B. Ou seja, troca a união pela interseção. E, no lugar de tomar os conjuntos A, estamos tomando os complementos. Então, aqui vamos começar também com esse desenho para ver a igualdade gráfica. Primeiro, então, para chegar à primeira parte, saber quem, identificar quem é a representação gráfica da primeira parte, temos de primeiro fazer a união B, como está marcado aqui. Uma vez que temos a união B, fazemos o complemento, ou seja, o que restou do conjunto U. Agora, então, vamos fazer a segunda parte dessa igualdade. Então, o que temos de fazer? Primeiro, o complemento de A, que está ajudado aqui, o complemento de B, e fazemos a interseção desses dois conjuntos e vemos que realmente ficaram os mesmos. Então, agora vamos para a segunda lei de Morgan, que justamente, em vez de estar tomando o complemento da união, agora que tomamos o complemento da interseção. Então, como vamos ver aqui? Aqui nos diz que o complemento de A interseção B é igual agora à união do complemento de A e o complemento de B. Novamente, quando fazemos o complemento da interseção, vai ser igual, trocando interseção por união e o conjunto por seus complementos. Novamente, então, temos a representação gráfica, quem é a interseção B, quem é seu complemento. E agora vamos então ver a segunda igualdade e vemos então quem é o complemento de um, o complemento do outro, fazemos a união e o desenho é o mesmo em um e o outro. Volto a repetir, a gente simplesmente estamos tentando representar a igualdade, não estamos fazendo prova nenhuma. Então agora sim, vamos fazer a prova de uma das identidades para mostrar como a gente faz. Essa, então, é uma prova formal, matemática. Então, retomamos. Qual era a identidade número 5? Era essa distributividade. Então, em vez de tomar e trabalhar diretamente sobre essa igualdade, vamos nos lembrar aquela propriedade que a gente viu na aula passada. Se lembram que falávamos, dois conjuntos são iguais quando um está contido no outro e vice-versa. Tem uma dupla contenção. Então, isso que vamos fazer, em vez de provar diretamente essa igualdade, vamos provar, então, o equivalente a ela. Então, o que significa igualdade? Significa mostrar que a união, a interseção de B e C está contida no outro conjunto e esse conjunto está contido no primeiro. Se isso acontece, é equivalente a ter mostrado a igualdade. Tá certo? Então, a prova, em vez de atacar diretamente a igualdade, vamos provar 1 e 2, a dupla contenção. Começamos então com a prova da primeira parte, da primeira contenção. Então, o que queremos ver? Que dado um elemento de A, união, a interseção de B e C, devemos ver que ele está no outro conjunto, ou seja, na interseção do conjunto formado por A união B e do conjunto formado por A união C. Para isso, como a gente faz? Partimos, então, de X pertencente ao primeiro conjunto. Então, clicando em um, vai aparecer a demonstração correspondente a essa prova 1. Isso, então, o que significa? Que X esteja nesse conjunto equivale a dizer, vai significar que X está em A, ou bem X está em B interseção C. Vamos trabalhar então agora com o que significa X pertencer a B interseção C. Significa que X pertence a B e X pertence a C. Agora bem, isso eu posso reacomodar e dizer, bom, isso equivale a dizer que X pertence a A, ou X está em B, e X pertence a A ou X está em C.
Então, novamente, aquele O, que significa que tem união. Então, vou substituir por X pertence a união B e X pertence a união C. Mas esse aí, que significa interseção. Então, significa que X pertence à interseção dos conjuntos A união B e A união C. Então, chegamos ao que queríamos. Partimos de um elemento em A união B interseção C e chegamos então a que X tem de estar na interseção de A união B e A união C. Prova 2. Agora é você que vai fazer a prova 2. Deixamos o tempo que você quiser, tenta, porque é importante, é o jeito de ir amadurecendo os conceitos. E depois que você fez a tentativa, clique no botão 2 e você vai ter a resposta, que é bem simples. Então, agora fazemos um resumo do que a gente viu nessa aula. Esse resumo não vai ser exatamente na mesma ordem que foram dados os conceitos, porque a gente foi introduzindo, por exemplo, as operações e simultaneamente as propriedades. Agora, tem propriedades que são parecidas em umas e em outras, então a gente junta todas essas propriedades. Então, vamos ter blocos de propriedade que, para realmente, aos efeitos de fazer um resumo, de a pessoa depois rever, vai ser muito mais simples, é mais didático, olhado dessa maneira como resumo. Então, começamos. Que conceitos a gente viu novos? Vimos o conceito do conjunto universo, temos a notação e a sua representação nos diagramas de Venn. Vimos operações de conjuntos, a união. Estamos colocando então aqui também o símbolo que estamos usando e o que significaria na representação do diagrama de Venn. A interseção analogamente, na diferença colocamos A menos B e B menos A, para se lembrar que realmente são diferentes. E falamos de complemento e lembra que o complemento sempre depende do conjunto universo ao qual estamos fazendo referência. Falamos também, demos uma definição disjunto que corresponde a quando A intersecado B é igual a vazio. Então, vamos agora para as propriedades. Como vocês veem, eu juntei. Quais são as primeiras? As primeiras são as que falei primeiro de tudo em cada um dos casos. Que A está contido na união, B está contido na união. Agora, a interseção está contida em cada um dos conjuntos que estão incluídos. A menos B está incluído em A, no primeiro, B menos A está contido no primeiro também, sempre no primeiro. O outro grupo corresponde a que tem exatamente a mesma relação de conjuntos. Estou considerando os conjuntos A contidos em B. Então, para cada um dos casos, temos que A contido em B, se somente se A união B é igual a B. A contido em B, se somente se A interseção B é igual a A. E A está contido em B, se somente se A menos B dá o conjunto vazio. Nos outros casos, temos também, que juntamos porque estão associados com a diferença, que se eu tenho conjuntos disjuntos, certo? A interseção B é igual a vazio, então A menos B dá diretamente o conjunto A. Se a interseção B é igual a vazio, é equivalente a dizer que B menos A é igual a B. Temos então as identidades, agora vindo todas juntas, a comutatividade em relação à união, em relação à interseção, a associatividade da união, a associatividade da interseção, a notação que vamos usar indistintamente em cada caso, dependendo da circunstância, a distributividade da união em relação à interseção e a distributividade da interseção em relação à união. Finalmente, temos as leis de Morgan, que estão relacionando a complemento em relação a cada um dos elementos. Finalizamos esse resumo, então, juntando todas as observações que foram feitas ao longo dessa aula. Temos, então, que a união A é igual a A, o mesmo acontece com a interseção. Quando fazemos a união com o conjunto vazio, agora quando fazemos a interseção com o conjunto vazio, dá sempre vazio. Quando fazemos a união, seu complemento vai dar o conjunto total, e se fazemos a sua interseção, vai dar o conjunto vazio.
O complemento do conjunto total é o vazio e o complemento do vazio é o conjunto total. Finalmente, temos que se A menos o conjunto vazio é o próprio A menos B vai ser igual a interseção o complemento de B, e analogamente temos para B menos A. Então, a partir de agora, o trabalho fica com vocês. Tem na lista de exercícios, que é importante que vocês façam, porque é um jeito de ir realmente assimilando os conceitos novos. Tentem fazer, perguntem aos monitores como está indo, porque às vezes vocês estão achando que estão fazendo bem os exercícios e estão realmente com dificuldade. Então, é importante mostrar, ver se realmente está bem feito ou mostrar a dificuldade que vocês têm. É importante porque vocês veem que uma aula está baseada na outra. Então, é importante que antes de entrar na próxima aula, a gente já tenha, de alguma maneira, interiorizado esses conceitos. Então, até a próxima aula.